Quiz verdadeiro ou falso. Você tem 10 segundos para responder. Antes, inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilha. Vamos começar. Cavalos não conseguem vomitar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você já viu um cavalo vomitando? Certamente nunca, pois isso não acontece na espécie. Porém, eles regurgitam e podem ter refluxo quando tem algum problema no trato digestório. Nesses casos, o conteúdo estomacal é expelido pelas narinas. Entretanto, vale o ditado: cavalo que vomita é cavalo morto, pois essa ação é extremamente prejudicial para o cavalo. Por isso é importante cuidar da alimentação do seu campeão. Vegetarianos podem comer presunto. Verdadeiro ou falso? Falso. Nesse caso, qualquer tipo de carne ou vísceras de animais, bovinos, aves, peixes, suínos, cordeiros ou qualquer outro, está banido do menu. Dessa maneira, os derivados também não podem ser consumidos. Isso inclui bacon, hambúrgueres, linguiças e embutidos, como presunto, mortadela e salsicha, entre outros. O queijo Minas Frescal e o bolo de rolo de Pernambuco são considerados patrimônio cultural brasileiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O queijo Minas e o bolo de rolo tornou-se patrimônio imaterial cultural do Brasil. Antes de ser narrador, Galvão Bueno foi jogador de futebol. Verdadeiro ou falso? Falso. Conhecido pelo apelido de Paulista na época, o armador chegou à seleção juvenil de basquete do Distrito Federal, e o dinheiro que ganhava conseguiu pagar a faculdade. No Brasil, as mulheres podem votar desde 1932. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932, por meio do Decreto 21.076, do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Barcelona é a capital da Espanha. Verdadeiro ou falso? Falso. Madrid é a capital da Espanha. O México é um país localizado na América Central. Verdadeiro ou falso? Falso. O México, ou Estados Unidos do México, é o único país da América Latina que também faz parte da América do Norte. Gelatina é feita de ossos, ligamentos e tecidos de vacas e porcos, principalmente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gelatina é extraída por hidrólise parcial do colágeno presente nas peles, tendões e ossos de porcos, vacas e galinhas ou na pele e escamas de peixes. O Maranhão é um estado do norte brasileiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Fica na região Nordeste. Fernando Pessoa foi um escritor brasileiro. Verdadeiro ou falso?
Falso. Fernando Antônio Nogueira Pessoa foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. O quadro Guernica, de Pablo Picasso, foi pintado representando um bombardeamento ocorrido no contexto da Guerra Civil Espanhola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Guernica é uma obra de arte produzida pelo famoso pintor espanhol, Pablo Picasso. Esse quadro mostra o sofrimento, a dor, a angústia, o pânico, a aflição e a tristeza do povo espanhol da cidade de Guernica, que sofreu um bombardeio no ano de 1937, como desdobramento da Guerra Civil Espanhola. Ano-luz é uma unidade de distância. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O ano-luz não é uma unidade de tempo como é comum se pensar, mas corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, sendo, portanto, uma unidade de distância. A Guerra Fria aconteceu entre Estados Unidos da América e a União Soviética. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Guerra Fria teve os Estados Unidos e a União Soviética como seus grandes protagonistas. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos e União Soviética, URSS, entre 1947 e 1991. O Brasil tem um sistema de governo parlamentarista. Verdadeiro ou falso? Falso. Sistema de governo, em uma breve definição, caracteriza-se por um conjunto de regras que determinam as relações entre o poder executivo e o poder legislativo. São eles: presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. O Brasil adota um sistema de governo presidencialista. Dom Casmurro é a mais conhecida dentre as obras de Machado de Assis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dom Casmurro, a obra mais conhecida do escritor Machado de Assis, conta a história de Bentinho e Capitu, que, apaixonados na adolescência, têm que enfrentar um obstáculo à realização de seus anseios amorosos, pois a mãe de Bentinho, Dona Glória, fez uma promessa de que seu filho seria padre. Deixe nos comentários se você já sabia de alguma dessas curiosidades.